paciente deve ter, o indivíduo, melhor dizendo, deve ter um hábito regular na prática de esporte. Agora, e essas academias, nas academias em que se faz, são feitos exercícios que se exigem tanto muito mais de músculos e as pessoas se esquecem que se exige também das articulações. Então, na sua experiência profissional, você já teve casos de pessoas que foram para academias ou foram realmente fazer um exercício não adequado e tiveram lesão no joelho, na articulação? Ótima sua lembrança, porque realmente já tive. Existe, principalmente indivíduos que 30, 40 anos, que tiveram durante 10, 20 anos parado com a atividade, aí resolve voltar a praticar esporte, e resolve entrar numa academia e começam a fazer exercícios assim, sem controle nenhum. Porém, se ele é acompanhado por um professor de educação física consciente, com uma boa formação, que vai orientá-lo a fazer exercícios de maneira progressiva. Hoje em dia as boas academias têm até mesmo um fisioterapeuta que orienta exercícios e muitas vezes orientam até mesmo pessoas não normais, mas que já têm alguma patologia. Então, se a coisa for feita da maneira correta, não há problema. O que não pode haver é uma vontade enorme de recuperar a forma em uma semana, em um mês. Isso não pode ser feito. Agora, o indivíduo, quando ele deve procurar um médico? Quando ele apresenta dor no joelho, que tipo de dor, qual situação que, na sua opinião, e evidentemente bem em linhas gerais, ele já tem uma indicação de ir ao médico, buscar uma ajuda? Ele deve procurar um médico quando tiver dor, óbvio, ou quando começar a aparecer algum barulho estranho, um rangido no joelho, que nós chamamos de crepitação. Então, uns estalidos que ele não tinha no joelho e começa a aparecer, assim como em outras articulações, ou notar deformidade na articulação, ou edema, um inchaço na articulação. Então, qualquer algo que ele note de diferente na articulação, é melhor procurar o médico antes para obter uma informação correta do que fazer. A articulação específica do joelho, ela, quando o indivíduo apresenta esse inchaço ou dor, vem sempre aquela questão, ele deve ou não deve fazer o exercício? Ou seja, claro que vamos deixar claro que com dor não se deve fazer o exercício. Então eu gostaria que se reforçasse essa prevenção quando já se está iniciando um processo. Exatamente. Ele deve primeiro ter um diagnóstico preciso de qual a causa dessa dor, ou qual a causa de qualquer outros sintomas desses que eu comentei, para saber se ele deve continuar ou não, que tipo de exercício que ele deve fazer, que ele pode fazer. Então é importantíssimo ter um diagnóstico correto e não uma opinião de um leigo ou que fale assim, não, eu já tive algo assim e eu fiz isso e deu certo. Então, a mesma dor que uma pessoa sentiu, a dor pode ser semelhante, mas a causa pode ser diferente. Então é importante saber qual o diagnóstico correto para uma indicação correta. Então acho que é importantíssimo prevenir e, ao primeiro sinal, procurar um médico. Bom, doutor Sérgio, nós estamos aí finalizando o nosso programa. Teria alguma observação a ser feita, algum outro esclarecimento que nós ainda não deixamos em aberto, que nós deixamos em aberto e que poderia ser mais esclarecido, na sua opinião? Não, eu queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho de ortopedia, principalmente da articulação do joelho, e eu acho que essa sua abordagem final foi a mais importante, de prevenir. Então, de procurar precocemente, não deixar a coisa ficar difícil, porque vai ser mais difícil para o seu médico e vai ser mais difícil para você. Muito bem. Nós hoje conversamos com o Dr. Sérgio, ortopedista, e ele mostrou
como que existem lesões principalmente articulares, e nós discutimos muito a lesão do joelho. Nós reforçamos o seu hábito, principalmente o controle do seu peso corpóreo, a obesidade, como sendo um fator importante de lesão, e os sinais em que a articulação possa estar lidando. Dor, inchaço, e que isso não pode, em hipótese alguma, deixar desapercebido, e você deve buscar um médico para um diagnóstico, para a prevenção. Deixamos muito claro que a questão do joelho, ela por ser uma articulação extremamente utilizada e ser uma articulação que é muito exigida no seu dia a dia, você deve preservá-la para que você possa ter, durante a sua juventude, durante a sua velhice, um estado de saúde muito perfeito. Nós lembramos que o TV Med é um programa exibido terças-feiras, 8h15 da noite, com reprise às quartas-feiras, 11h15 da manhã. Nós agradecemos a sua presença nesse programa e contamos com você na nossa próxima semana com o nosso novo assunto médico. Muito obrigado por sua presença. Realmente é de extrema importância esse controle da doença diabetes, e nós sabemos, a população já tem o conhecimento que é uma doença que não escolhe idade, que pode estar desde crianças até o adulto jovem, enfim, o idoso. É uma faixa realmente extremamente importante. Quase 10% da população do Exato. ABC tem diabetes, e menos da metade sabe que tem diabetes. Esse é um grande problema da doença também, né? Ela não se mostra. Então, tem muitas pessoas que não sabem que são diabéticas. E esse é um do intuito da campanha também, né? Da nossa associação, é detectar, para a pessoa saber que é diabética e tomar os devidos cuidados, para ser tratada. Né? Bom, doutora Flávia, em primeiro lugar, explicar o porquê que nós temos uma dentista, tá? Trabalhando nesse grupo. Isso é muito importante, nós já começarmos a desmistificar que o atendimento do diabético ele é feito apenas e tão somente pelo médico. Esse é um grande objetivo da nossa associação, que é a educação do diabético, né? E a nossa associação ela é multidisciplinar, não tem só dentista e médico. Na associação tem um trabalho de psicologia, de podologia, de nutrição. Nós, dentistas, os médicos, e tem um educador físico, nós temos recreações de dança de salão, semana que vem nós vamos ter um videokê, e cada um tem o seu papel dentro da associação, que é de educar e de mostrar, que nem no meu caso, os pacientes diabéticos, eles têm uma propensão muito maior a ter problema periodontal, doença de gengiva. Então, educar, prevenir esse tipo de doença, lesões de boca, mostrar quais são, tipo herpes, cândida, né, que é muito comum em diabéticos, e orientar na parte de prevenção. Esse é o nosso objetivo maior, né? Agora, nós vamos voltar ao seu atendimento odontológico, mas falando um pouco da associação, ela foi idealizada por quem? Como que é a associação? Quem estimula a associação, quem financia esse trabalho? Bom, a ideia, o idealizador foi o Dr. Arual Costa, um endocrinologista antigo, desculpa, Dr. Arual,
de Santo André. Ele começou esse trabalho no consultório dele há 30 anos atrás, que ele dava palestras, aulas e orientação para os seus pacientes dentro do consultório. Ele e o Dr. João Sérgio. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, o Lions Club aqui do Campestre, do ABC, veio apoiar, fundou a Casa do Diabético aqui na Vila Guiomar, e eles passaram a dar essas palestras aqui no Lions também. E em 98, em outubro de 98, foi fundada a nossa associação pelo Dr. Márcio Krakauer, também endocrinologista, todos trabalham juntos, e com o objetivo assim, de ter mesmo uma fundação, ter um trabalho, aumentar, né, ampliar. Daí que surgiu o fato de ser multidisciplinar, a gente tem o apoio de toda essa equipe, tem firmas patrocinando a gente, ajudando, a maioria são farmácias, né, que vendem os produtos para os diabéticos e que dão várias vantagens para eles, dão descontos de 10% a 30% nos medicamentos e que estão apoiando aí a nossa iniciativa. Flávia, então a associação ela não tem, claro, evidentemente, objetivo fins lucrativos, econômico, né? E surgiu então de uma ideia de acompanhar educar, né, informar os diabéticos. Certo. Que eles perceberam que muitos dos pacientes tinham complicações por falta de conhecimento, né? Eles pagavam por não saber, né? Certo. E, bom, então essa associação surgiu e onde ela se situa? Qual a sede dela? Está localizada aqui na Vila Guiomar, depois acho que a produção coloca, né, o endereço direitinho. O telefone. A gente tem o telefone, tem a nossa secretária, a Jo, ela está lá sempre de manhã até por volta das 14 horas, todos os dias. Nossas atividades são todos os sábados, começa às 9h15, fica com uma aula e todo sábado na associação tem os testes, né, o teste de glicemia. Cada sábado uma farmácia patrocina os testes, tudo gratuito e sempre tem 2 atividades, né, uma para criança e uma para os adultos, que é para todo mundo ir, né? Sei. Muito bem. Então, aproveitando então, que nós estamos discutindo a associação, nós temos aí o Dia Internacional do Diabetes. Nós conversamos que não é do diabético, né? Quer dizer, é da doença do diabetes. E que dia? Esse dia é dia 14? Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E dia 11 de novembro, nós da associação estaremos fazendo uma campanha junto com o LAI, os nossos colaboradores todos. Vai ter uma aula com o Dr. Arual na nossa sede, que nós vamos estar todo uniformizado, depois eu trago a camiseta para vocês. Obrigado. Do programa. E vai ter essa aula lá. Terminando a aula, os médicos e o nosso educador físico vão sair encaminhada até a Coronel Oliveira Lima. A outra parte da equipe, já estaremos lá com as farmácias com o intuito de orientar e detectar a doença. Serão feitos de 1.000 a 1.500 exames gratuitos. Serão feitos os testes de glicemia por fita. Isso, exatamente. Bom, então serão feitos esses testes, que até seria uma oportunidade, doutora Flávia, se quiser mostrar. Eu trouxe um aparelhinho, isso aqui a gente tem no consultório, né? E o diabético deveria, infelizmente, ele é um aparelho caro ainda, está em torno de uns R$250, mas todo diabético deveria ter um para fazer o controle domiciliar diário, né? Ele é um aparelhinho, a gente usa, dá pra... Sei. Então, ele é um aparelho que é feito uma punção. Isso, tem uma caneta, tem a lancetinha. Uma lanceta descartável. Exatamente, você coloca a lanceta. Sei. Coloca na caneta. Certo. Pica, né? Sai uma gotinha de sangue. Você pega essa gotinha de sangue e coloca na fita e põe a fita no aparelho. E ele faz a leitura. E já faz a leitura da glicemia. Tá.
Essa lanceta, só para mostrar, vai ser difícil, mas ela não é uma lanceta agressiva, né? Ela é bem fininha. A dor não é grande. Não. Bom, E ele é bem preciso. Ele é bem preciso, não há dúvida. Muito bem, então serão feitos esses testes na população. Claro que é bom deixar esclarecido que depende se pós-prandial, se o indivíduo fez um almoço, uma janta, esse teste vem alterado mesmo. Isso os médicos todos estarão lá, né? Tudo isso será explicado na própria Mas assim, campanha. desde que se mantenha a glicemia, a taxa de glicose elevada no sangue, no indivíduo em jejum, com certeza nós já podemos estar falando em diabetes. Lá é bom até você colocar, em jejum fica em torno de 110, lá na campanha não vai precisar estar em jejum, Perfeito. né? Vão ter todos os médicos, eles vão estar orientando com o nível de glicemia, se algum paciente estiver num nível que a gente chama de intolerância, né? Ele será orientado, ou se já for diabético, porque acima de 200 já ele é considerado diabético, né? Então vai ter toda essa orientação lá no dia. Tá. Muito bem, então só esclarecendo, são duas situações, uma em jejum e uma não em jejum. Esses valores modificam de acordo com essa situação. Bom, doutora Flávia, então serão feitos esses testes, o indivíduo ele será orientado, tá? E ele pode, inclusive, se associar já naquele momento, estar vindo à associação. Ele pode se associar a qualquer hora, né? Só ligar lá pra gente. Tem cobrada uma taxa de R$5 por mês, que volta em bônus, né? Nós damos os bônusinhos de R$5 e nas nossas farmácias associadas você pode descontar esses R$5 Agora, os indivíduos que possam estar participando dessa associação não necessariamente são indivíduos diabéticos. Quer dizer, um indivíduo na população que tem interesse, ele pode estar procurando, sendo um colaborador dessa associação. Toda ajuda é bem-vinda. Certo. Inclusive dos empresários. Principalmente. A intenção é boa, o dinheiro é curto, né? Tá certo. Bom, doutora Flávia, nós tem um manual que a associação também produziu, né? Não, na verdade não é da associação, são dos dois endocrinologistas idealizadores do projeto, né? O doutor Arual e o doutor João. Tá, o manual de diabetes. Que eles montaram o manual pro-diabético, né? E para os familiares também. Uma linguagem mais acessível. Não é uma linguagem médica. Tem desde a parte de definição da doença, os medicamentos mais atuais, a prática de exercício, o que eles devem fazer perante a processos de infecção, problemas vasculares, de visão, né? Que é muito comum, os problemas dentários. Tem uma orientação de tudo. Quantas pessoas você já tem lá na associação cadastradas? Cadastradas quase 300 de cadastro. Tá. E agora, especificamente na sua área de odontologia, o seu atendimento, como que ele é feito, qual o seu objetivo e quais são as perspectivas futuras de atendimento? O nosso objetivo atual é de educação e prevenção, no atendimento informação odontológico. Então nós estamos no momento somente informando, educando, prevenindo. A gente faz gincana com a criançada, é muito divertido, a gente aproveita mais que eles. E por enquanto é basicamente isso, é a parte de informação e educação. Mas o nosso objetivo é ter na sede um consultório para atendimento desses pacientes e isso é um sonho ainda, né? Certo, porque na verdade se diferencia o atendimento odontológico do paciente diabético e não diabético. Diferencia. Na verdade, o dentista ele deve saber um pouquinho da história do diabético, do controle que ele tem, porque tem duas situações. Tem o diabético, que ele é controlado e tem um foco de infecção e descompensa por causa da infecção. Esse é um tipo. A gente tem que tratar o foco, se não trata o foco, a glicemia não volta ao normal. E tem o paciente descompensado, que tem um foco de infecção.
Então, esse precisa ser compensado e tratado. Lógico que a emergência sempre é feita, né? A dor a gente sempre trata. Mas o tratamento eletivo, o tratamento normal, né, habitual, de rotina, então a gente primeiro vai compensar esse paciente para depois tratar. Agora, quando ele não tem história de diabetes, você está fazendo teste no seu consultório? Isso funciona assim. Normalmente, se a gente detecta, primeiro a gente faz o contato com o médico e tenta pegar a história dele. No caso, se ele não tem médico, a gente orienta, procurar um endocrinologista e o médico, lógico, que vai tratar. Tem alguns exames que a gente pode abrir mão para tratar sem ter esse controle tão rigoroso, né, que é o controle ideal, como uma hemoglobina glicosilada, que a gente pode ter uma noção de 6 a 8 semanas da alteração da glicemia, e o teste feito na hora, que você tem o valor exatamente feito no momento, né? Porque altera todo o tratamento odontológico, ele é estressante, né? Ninguém gosta, infelizmente, de sentar na cadeira, nem nós dentistas, né? O estresse é uma coisa que... Fácil não é. Mas, então esse teste ele é feito e a sua recomendação como dentista é que esse teste seja feito em todos os pacientes, preliminarmente, pelo menos para que se tenha uma visão. Exatamente. Às vezes o indivíduo chega para você e fala, eu não sou diabético, e ele não reconhece que o sintoma dele. Exatamente. Porque é uma doença silenciosa. Exatamente, esse é o objetivo, né? Agora, ele tem propensão a algumas doenças, então, esclarecendo isso um pouco mais. Então, quais seriam essas doenças? Ele tem... O top de linha do diabético é o problema gengival. Ele tem uma propensão maior a ter problema de gengiva, e a evolução da doença ela é mais rápida do que num paciente não diabético. E o controle tem que ser muito mais rigoroso. Ele tem também, acontece muito hiperplasia gengivais, né, o aumento do volume da gengiva, e ele está mais susceptível a ter infecções por fungos, né, e bactérias. A própria doença periodontal é uma. Então ele está mais susceptível a ter uma herpes, uma cândida bucal, esse tipo de doenças. Agora, na sua experiência lá na sede, como que esses pacientes, tá, enfim, se tornando um grupo com as mesmas doenças, com os mesmos problemas, como você tem visto? Isso está sendo muito importante para eles? Vocês estão tendo um retorno muito bom? Os pacientes se motivam ao tratamento? As crianças fazem um novo grupo? Como que você tem visto isso lá na sede? Eu acho que isso é o maior retorno que a gente tem. Primeiro é a socialização, é a integração do grupo, né, e a troca de experiência entre eles. É muito interessante. Até a nossa psicóloga faz um trabalho, a doutora Anete de Lara, muito legal, e a gente já anda junto porque ela está fazendo um trabalho com os pais de crianças diabéticas, né? E enquanto ela fica com os pais, eu fico com as crianças. E é gostoso isso, tem um bate-bola, eles ligam um para o outro para saber se vai, se não vai, a gente manda lição de casa, né, para fazer os recortes, e esse retorno para a gente é muito gratificante, né. Teve uma vez que a gente fez uma aula de dança de salão, eles adoraram, então já está formando um grupo, né, isso para a gente é muito bom, e cada um tem a sua experiência, tem a sua história. É a mesma doença com enfoques completamente diferentes. Agora, quem é o mais estressado, ou se é que se pode dizer estressado, é o pai ou é a criança diabética? É o pai do diabético ou é a criança diabética? Olha, pelo que eu tenho visto, é interessante. Quando a criança aceita a doença, geralmente os pais não aceitam. E quando os pais aceitam, a criança não aceita. E tem, lógico que os dois tentam andar junto, né? Então, isso assim, a gente pegou até por esse próprio trabalho, né? Da psicóloga num lugar, eu no outro, e eu tenho uma visão e ela tem uma visão diferente dos pais. Eu estou com as crianças, tem uma visão delas, né? E os pais dão um outro enfoque, completamente diferente do que a criança teve, né? Até aconteceu um caso que foi muito interessante,
que o pai veio reclamando que o filho não socializa, não conversa, fica muito sozinho e tal. E falou lá com a psicóloga, eu não sei exatamente como é que foi, eu sei que ele tinha problema nessa área. E com a gente o menino foi muito participativo, né? Aí quando o pai foi buscá-lo, né, na salinha que a gente estava, ele olhou e falou assim, nossa, você está conversando? E eu olhei para o pai assustada como, por que não? Né? Ele foi um dos que mais participou. Então é interessante. Foi um outro momento dele, né?